Olá, bom dia, tudo bem? Hoje nós iremos estudar o nosso 23º tema, que é Princípios da Vida Cristã. Esse tema, ele está relacionado com o tema anterior, por que devo ser batizado, e também a vida no Espírito. Então, antes de iniciar, como sempre, irei fazer uma breve oração. Soberano Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigada por esta oportunidade, mais um tema, que o Espírito Santo continue sendo o nosso professor, que ele nos dê aqui o entendimento, direcione esse estudo, Senhor, para que possamos entender sobre o que é viver novidade de vida, trazendo para a nossa vida prática e diária os princípios da vida cristã, para que dessa forma possamos nos preparar para o encontro com Jesus Cristo no dia da sua volta. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O cristão é uma nova criatura em sua vida. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Embora esteja no mundo, não tem compromisso com interesses mundanos. É cidadão e embaixador do reino celestial. Por preceito e exemplo, deve influenciar outras pessoas, oferecendo-lhes um estilo de vida melhor. Não faz isso com extremismo, afetação ou ar de superioridade, mas porque tem Cristo no coração e espalha seu amor. A Bíblia ensina como tal experiência é vista no dia a dia do cristão. Resumindo, os princípios da vida cristã é justamente como o cristão deve se portar perante a sociedade a partir do momento depois do batismo, depois que aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Então, tem algumas perguntas e a Bíblia, a nossa base e regra de fé, a minha principalmente, vai nos responder algumas dessas perguntas. A primeira: que práticas frequentes contribuem para a manutenção e fortalecimento da fé e do crescimento espiritual do crente? Existem algumas coisas que, a partir do momento em que nós nos batizamos, nós temos que fazer ali diariamente. Então, iremos ter aí 4 passagens de capítulos diferentes que vão nos nortear nessa nova vida. Primeiro delas, vocês já escutaram essa frase aqui mencionada por mim em alguns dos estudos, encontra-se no livro de João, capítulo 5, versículo 39, que nos diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, aqui, primeiro ponto, estudar a Bíblia todos os dias, segundo a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos também pegar ali qual é o próximo, a orientação de Jesus, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Colossenses, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: me desculpem, é Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então, perseverar. O que é perseverar? Todos os dias orar, todos os dias em oração, insistentemente. O que é perseverar? Continuar, não desistir. Então, perseverar na oração, vigiando com ações de graças. Vigiando não é ficar sem dormir, fazendo o trabalho de vigilante, né? O vigilante, a função dele é ali guardar o patrimônio através da vigilância, ele não dorme, para que
qualquer coisa que venha a ocorrer, ele esteja ali atento para tomar as medidas cabíveis. No caso do cristão, vigiar é estar sempre em comunhão com Deus, procurar não estar em conversas que não edificam, falando besteira, falando mal das pessoas, briga, essas coisas, entende? Coisas que não traz ali Deus presente. Então, nós temos que vigiar no que a gente assiste, no que a gente lê, no que a gente ouve, em relação a músicas, tudo isso. Palavrões. Então, a segunda orientação, ter vida de oração. A terceira orientação, vamos pegar ali o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que nos diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. O dia que se aproxima é a volta de Jesus. E não deixar de congregarmos. O que isso quer dizer? Ir para uma igreja. Consequentemente, depois que a pessoa se batiza, para alguém se batizar, está frequentando a igreja. Então, não deixe de frequentar. Continue frequentando a igreja, independente do que você visualizar dentro da igreja. Gente, temos que entender e não devemos nos esquecer que quem vai para uma igreja é porque se entende como pecador e que precisa da graça de Jesus e ouvir a palavra de Jesus. A gente lê a Bíblia em nossa casa, mas também quando a gente nos reunimos ali na congregação, é para adorarmos a Deus, ter comunhão com Ele e também participar dos serviços da denominação. Se alguém está fazendo algo errado que não condiz com o que Deus fala na Bíblia, não cabe a mim, a você, a qualquer um de nós julgarmos. Quem deixa isso para Deus. Deus é o juiz, Deus é o advogado, Deus, cada um de nós iremos prestar contas a Deus. Então não deixe de congregar, não deixe de ir para uma igreja, porque está vendo qualquer pessoa lá fazendo coisas erradas, trazendo ali escândalos, coisas que não deveriam acontecer. Não se preocupe com isso. É você e Deus. Deus, Jesus Cristo, morreu por todos nós. A salvação foi coletiva. Mas querer ir para o céu, permanecer em Jesus, é individual. Então, frequentar os cultos da igreja. A terceira orientação. E quarta orientação, que essa é a de suma importância, é a principal. Todo mundo que se batiza já sai do tanque batismal com uma missão. E essa missão não deve parar. Nós não devemos nos esquecer. Marcos capítulo 5, versículo 10 até o versículo 20, ou seja, Marcos capítulo 5, versículo 18, 19 e 20, que nos diz o seguinte. Deixa eu ver se eu abri certo. Marcos 5. Diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes, ou seja, diz tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi, começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Aqui vem falando sobre os gerazenos que rejeitaram a Deus, mas teve ali a cura do endemoniado. Logo no capítulo 5, nos primeiros versículos, vem falando a cura do endemoniado de Gerazeno. E aí, o que é que Jesus quer dizer quando diz assim: vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez? É o que acontece com cada um de nós quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador. E as coisas que a gente aprende sobre arrependimento, sobre perdão, sobre confissão e sobre a volta de Jesus, mudança de vida, que nós precisamos mudar. Então, isso é pregar o Evangelho. E também ler a Bíblia.
ler as coisas que estão aqui, aprender a ler com o Espírito Santo, que é Ele que ensina para mim, para vocês e para todos nós, e a gente ensinar outras pessoas, porque nós estamos aqui para fazer discípulos. Vocês estão aprendendo, ou vocês já sabem, vão continuar perseverando, pregando o Evangelho para outras pessoas, para que essas pessoas, junto a gente, continuem nessa preparação para a volta de Jesus Cristo, para que possamos todos ir para o céu, porque esse é o desejo de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então, pregar o Evangelho. Tem duas perguntas aqui que estão juntas, que diz o seguinte: a primeira, qual é a atitude do cristão para o casamento? E a segunda, que princípios a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? Ou, como assim? Pois é, o cristão tem que ter um comportamento, uma conduta também na sua vida afetiva, no casamento, no namoro. Então, a Bíblia também vem trazendo essas orientações. Vamos pegar alguns livros, né? Primeiro, tem o livro de Coríntios, que vai nos nortear nessa pergunta, nessa resposta. Hebreus, também teremos o livro de 1 Coríntios e o livro de Êxodo. Então, vamos começar primeiramente com vamos pegar Hebreus, capítulo 13, versículo 4, que nos diz o seguinte. Hebreus 13 é o último livro de Hebreus, que diz assim, versículo 4. Digno entre todos seja o matrimônio, bem como o leito, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Aqui são as pessoas que são casadas. Matrimônio é casamento, por isso que diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, seja o casamento. Bem como o leito é cama, sem mácula, mácula é mancha, é pecado. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Uma pessoa casada não pode usar de certas coisas no casamento, como, por exemplo, sexo oral, sexo anal, pornografia, masturbação. Isso serve para solteiros também, que estão namorando, não pode estar tendo relação sexual antes do casamento, relação sexual só após o casamento, e quando casa, não pode ter essas práticas que são impuras perante Deus, porque Deus disse que o leito tem que ser sem mácula, sem mancha. Mas não é só por isso. Tem aqui uma coisa muito importante que nós iremos pegar ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, sobre o cuidado com o nosso corpo, como nós cuidamos do nosso corpo também nas relações íntimas, que é capítulo 6, versículo 18, 19 e 20, que diz assim, ó, fugir da impureza. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, 19 e 20, que diz assim, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquela que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Qual foi o preço que Deus pagou por nós, o nosso resgate? Jesus. Então, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Então, essas práticas permissivas, não podemos ser permissivos quando nós casamos, seja homem, seja mulher, com tais práticas. Não é correto. Além do mais, o sexo oral e o sexo anal, principalmente o sexo oral, traz doenças para as pessoas. Isso é comprovado cientificamente. Pode pesquisar aí na internet sobre isso. Então, tem pessoas que falam, porque o que nós somos acostumados e criados a ouvir e ouvimos o tempo todo, dentro na nossa atualidade, pessoas dizendo,
faça isso, faça aquilo, para apimentar a relação. Quando, na verdade, Deus, através da Bíblia, a nossa base, é a base do cristão, gente. Estou falando para o cristão aqui, não é para uma pessoa que ainda não conhece a palavra. Então, para o cristão, não é correto a pessoa estar vivendo de práticas que não condiz com o caráter de Deus. Princípios e valores é o caráter de Deus. Os mandamentos de Deus é o caráter de Deus. A Bíblia é Jesus, do início ao fim. Então, não é correto o cristão estar assistindo pornografia, praticando pornografia e tantas outras coisas. Masturbação não é correto, gente. Não é correto, porque aqui a palavra de Deus é bem clara. Não sou eu, não é a igreja adventista, é Deus. Então, se nós queremos ir para o céu, temos que ter uma vida de santificação diária. É hoje, é amanhã, é depois, todos os dias, morrendo eu e vivendo novidade de vida, tá certo? Vamos também para Êxodo 20, capítulo 14. Êxodo 20 vem falando sobre os 10 mandamentos, e um desses mandamentos faz parte do casamento, do namoro, que é não adulterarás. Não é correto traição. E outra coisa, Deus repudia o divórcio. Só pode se divorciar se um dos cônjuges morrer, ou seja, ou morre o homem ou morre a mulher, aí a pessoa é viúva ou viúvo, pode sim construir, ter um novo casamento, se casar novamente se quiser, também não é obrigado ninguém a casar. A Bíblia diz isso aqui em 1 Coríntios, Paulo escreveu sobre isso. Quem quiser manter-se solteiro pode sim, quem quiser casar, quem não aguenta ficar solteiro, já teve ali contato com a relação sexual, não é correto ficar fornicando, ou seja, eu sou solteira e ficar namorando com um, com o outro, mantendo relações sexuais com um, com o outro, está errado. Eu tenho que casar. Um exemplo, viu? Então, assim, qualquer homem também, não é só para mim, mulher. O homem solteiro não pode ficar namorando com um, namorando com uma, namorando com outra, tendo relações sexuais. O namoro que não é para casar é para pecar. E quando está casado, não adulterarás. Adulterar significa trair. Então, não é correto. Por causa disso, também pode sim perder o céu. Porque se Deus está dizendo que quando o casamento não diz ali que é na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte os separe. E tem uma outra situação em caso da violência contra a mulher, que é o que está acontecendo muito em nossos dias. A mulher vai ficar no casamento ali apanhando? Não. Sofrendo violência de todo tipo, psicológica, patrimonial? Não. Ela tem que procurar a mulher cristã, isso é para a mulher cristã, casa tudo aqui é relacionado para o cristão. Tem que procurar ali pessoas profissionais, psicólogo, para orientar, de preferência até psicólogo mesmo, o próprio pastor que é estudado nessas áreas, para orientar. Mas Deus não disse que é para a pessoa ficar casada até Jesus voltar ali apanhando até a volta de Jesus, sofrendo, triste para ter uma depressão. Isso não é de Deus, não é isso que a Bíblia ensina, tá certo? A Bíblia não fala que é para separar em caso de agressão, de violência, mas Deus é amor, gente. Deus não fez a mulher para ser triste. Eu quero ler um texto que Deus fala do casamento, como deve ser o comportamento do homem em relação à mulher. Aqui, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 28, que diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem a ama, a esposa, a si mesmo se ama. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se formarão os dois uma só carne. Encontramos essa afirmação sobre a mulher, o homem se unir à mulher e se tornarão os dois uma só carne, em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Aqui nesse
capítulo de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22 até o 33, vem falando sobre como deve ser o lar cristão, o marido e a mulher. E para a mulher, olha como Deus determinou. O homem, determinou não, deixou aqui escrito, orientou. Homens, amai vossas mulheres. E olha o que Deus diz para a mulher lá em Provérbios 14. Provérbios 14, versículo 1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba, ou seja, a destrói. Aqui quer dizer o quê? Que a mulher tem que ser sábia, buscar sabedoria em Deus para poder tomar as decisões ali no seu lar, no dia a dia, baseado no que o Senhor diz, assim diz o Senhor. Então, a mulher ela tem que ter a sabedoria para educar os filhos, para lidar com o marido, porque são duas mentes diferentes, duas criações diferentes. O homem teve uma criação, a mulher teve outra criação. Então, quem é a pessoa principal do casamento que tem que estar aí desde o início? Deus. Deus em primeiro lugar, o homem e a mulher. O casamento é a três. Deus, o homem e a mulher. Tá certo? Então, casados, não adulterar. Solteiros, manter-se puros. Não cometer imoralidade. A resposta para esses dois. Qual é a atitude do cristão para com o casamento? E quais os princípios da Bíblia que a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? Próxima pergunta. O que diz a Bíblia sobre costumes e diversões mudando? Então, depois que eu agora sou uma nova criatura em Cristo, será que eu vou continuar indo para as baladas, perdendo noite, indo para bar, para show? Será que como cristã eu tenho que estar indo para carnaval? Como será o meu lazer? Vamos ver ali dois livros. O primeiro livro é o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, que nos diz o seguinte. Tiago 4. Eita, passou direto aqui. Que diz o seguinte. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, se eu escolho seguir aí as coisas que eu fazia, eu sou inimiga de Deus. Tem um outro texto lá em 1 João, que nos diz também sobre como deve ser, qual é o divertimento do cristão. 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, que diz assim. 15, 16 e 17. Não se deve amar o mundo, é o texto. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver ali, o Espírito Santo vai mostrar que nenhuma das pessoas no tempo de Israel andava se deleitando nas coisas do mundo. Pelo contrário, vivia uma vida de santidade. Vou ficar lendo a Bíblia 24 horas? Lendo. Vou ficar orando 24 horas? Não, gente. Mas é procurar coisas que não venham nos afastar de Deus, entende? Porque se eu hoje sou cristã e frequento um bar, eu vou continuar na igreja? Eu vou continuar pregando o evangelho? Eu vou ter uma vida de santificação? Não. E eu não posso beber. Porque a bebida, além de destruir lares, porque o alcoolismo, beber traz problemas para a nossa saúde e também para o lar, para a nossa família, para o cônjuge. Então, não é mais correto andar em bar, em baladas, indo para carnaval e tantos outros lazeres que não tem ali, não edifica, não aproxima de Deus. Eu me divirto tranquilo, sem precisar estar bebendo, sem precisar ir para carnaval, pulando, ouvindo música, entende? Então, assim,
O que diz a Bíblia sobre costumes e diversões mudando? Qual é a orientação? Não amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Próxima pergunta. Deixa eu abrir aqui um parêntese sobre princípios da vida cristã. Ler a Bíblia e orar todos os dias. Vestir-se com modéstia e bom senso. Não usar joias e adornos. Honrar o casamento e ser fiel ao cônjuge. Evitar as diversões mundanas. Respeitar as autoridades, participar das atividades e rituais da igreja, a Santa Ceia, a cerimônia de lava-pés. E, principal, culto matutino, culto familiar, matutino e vespertino. Todo cristão deve manter ali com sua família o culto matinal, ou seja, todo dia de manhã, antes de sair para as suas atividades, você tem ali o seu momento com Deus, seu pessoal, seu devocional, você e Deus, mas também tem que ter o culto matinal com a família, marido, filho, se tiver filhos, jovens, se tiver jovens, pegar ali um louvor para ouvir, pegar um trecho da Bíblia, orar, pedir o Espírito Santo entendimento, ler um trecho ali pequeno, não é uma pregação, ler, conversar ali um pouco sobre o que entendeu, orar, agradecer a Deus por aquele dia e ir fazer suas atividades diárias. Quando retornar para a residência, novamente, pegar, ouvir um louvor, se quiser, pegar a Bíblia, se quiser ouvir um louvor, pega ali a Bíblia, novamente, orar ao Espírito Santo, pedindo ali compreensão, ler um textozinho, agradecer, pronto, e fazer o que tem para fazer. Gente, nós temos que convidar todo dia a divindade, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, para o nosso lar. Onde nós moramos tem que ser o altar do Senhor. Se a nossa casa não for o altar de Deus, com certeza ela vai ser o altar de Satanás. Porque vai entrar bebida, vai entrar drogas, vai entrar violência, vai entrar tudo. E se nós brindarmos a nossa família com a palavra de Deus de manhã e à noite, buscando trazer Deus, pedindo a presença de Deus o tempo inteiro, pode ter certeza. Um cristão bem-sucedido é porque tem uma vida no altar. Todo cristão que entrega a sua vida a Deus, não estou dizendo que não vai ter problema, que não vai ter morte, não é isso, gente. Mas quando nós temos ali a paz que excede todo entendimento, que guardará o vosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, é a paz de Deus. Então, quando nós, como cristãos, temos a paz, buscamos Jesus, a presença de Jesus em nosso lar, tudo dá certo. Entende? A gente consegue tomar as decisões ouvindo o que diz o Senhor, para que aí as coisas deem certo, entende? Que cerimônias foram instituídas por Jesus para os cristãos e o que elas significam? Então vamos pegar ali João capítulo 13, versículo 4 e 5 e versículo 15. Depois pegaremos 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 até o versículo 28. A Santa Ceia é um momento ali que nós refletimos sobre a morte de Jesus. É uma cerimônia que nos leva a lembrar sobre a morte de Jesus e a nossa morte também para o pecado. O lava-pés é uma cerimônia da humildade, mostra que todos nós somos iguais perante Deus e igualmente necessitados dele para a salvação. Precisamos de Jesus, de Deus o tempo todo. Uma vida sem Jesus, gente, é uma vida de fracasso. E o pão representa o corpo de Jesus que foi sacrificado por nós. Também o vinho não, ninguém bebe vinho. Na igreja, a Santa Ceia é com suco da uva, é porque é feito com uva, o vinho, não é isso? Então, suco da uva simboliza o sangue de Cristo vestido pelos nossos pecados. O suco da uva não tem álcool. Santa Ceia não se faz com álcool e o cristão não bebe. Então, vamos pegar ali, como eu falei, o capítulo de João, porque ele estava presente quando Jesus fez a cerimônia da Santa Ceia. João 13, capítulo
4, 5 e 15. O versículo 4 diz assim, do capítulo 13. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, enxugando-lhes com a toalha com que estava cingindo. Versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, quando Jesus fez a cerimônia do lava-pés, ele falou para os discípulos que eles também tinham que fazer, porque Jesus estava ali dando o exemplo. Até porque eles viviam o tempo todo com Jesus, né? Vamos pegar o livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Não, 1 13 não, é 1 Coríntios. 1 Coríntios também fala sobre essa cerimônia da Santa Ceia. 11, versículo 23 até o 28, que diz assim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos integrei. Desculpa. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O cálice foi ali o suco da uva que ele deu para os discípulos. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, todo cristão tem que participar da Santa Ceia. Possa ser que no dia da Santa Ceia tenha alguém ali presente que não é ainda um membro da igreja. Vai ser impedido de participar? Não, não pode. Porque todos nós precisamos aqui, é como está aqui dizendo, ó, a cerimônia do lava-pés é uma cerimônia de humildade, mostra que todos somos iguais perante Deus e que somos necessitados dele, precisamos dele para a salvação. E o pão representa o corpo de Cristo, ou seja, a partir do momento que eu participo da Santa Ceia e peço ali perdão, confesso e quero mudar de vida, eu tenho que passar a viver ali como uma cristã, sem estar pecando. E se pecar, vai a Jesus, pede perdão e não comete mais pecado, porque a santificação ela é diária. Todos os dias não tenho que estar pecando até o dia de Jesus voltar. Tá certo? O cristão deve nutrir sua fé através do estudo diário da Bíblia e da prática da oração. Devemos amar nossos irmãos, frequentar a igreja e testemunhar de Jesus para os outros. As mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso. Costumes e diversões mudando são inimizade contra Deus. Os casados não devem adulterar e os solteiros devem se manter puros. Na Santa Ceia, celebramos a morte de Jesus. O lava-pés é a cerimônia da humildade. Em relação à vestimenta, a Bíblia vem trazendo essa orientação. Vamos pegar ali 2 textos. Que princípios a Bíblia estabelece para o vestiário feminino? Essa é a nossa última pergunta. Vamos pegar o livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, e depois iremos para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Vamos para a igreja de qualquer jeito? Ou no dia a dia vamos vestir roupa de qualquer jeito? Não. Então, o que é que Deus fala aqui sobre a nossa vestimenta? Capítulo 3, versículo 3 e 4, de 1 Pedro.
Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouros, aparato de vestiário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O outro texto está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestiário dispendioso. Ou seja, é correto eu usar maquiagem? Alguém pode estar aí querendo saber disso. Gente, todo e qualquer comportamento do cristão é você e Deus. Eu vou dizer aqui a minha opinião e o que Deus fala na Bíblia. Deus não botou aqui, não é correto usar maquiagem. Mas pelo comportamento de cristão e dos discípulos, a gente percebe que eles e elas, porque tinham mulheres que também faziam parte do rebanho, naquele período, do rebanho do Senhor, elas não apareciam maquiadas, usando trajes transparentes, roupas que despertam ali a sensualidade e fazem com que os homens tenham pensamentos pecaminosos. Homens que vestem calça ali muito apertada, parecendo que foi feito no vácuo, e qualquer esforço vai rasgar a camisa tão apertada, ou vai rasgar a calça, ou a mulher que está vestindo uma roupa ali transparente, que acaba deixando ali ver as partes íntimas. Não é correto eu ir para a igreja com uma roupa desse tipo. Então, nós temos que ter o bom senso na hora de nos vestirmos, porque se a gente se veste bem para uma formatura, para um casamento, por que para a igreja eu tenho que ir com roupa de praia, roupa como se eu estivesse indo para o parque? Não é assim. A igreja é um local que nos reunimos, volto aqui a falar sobre isso, para adorar o Senhor, para prestar um culto de adoração a Deus, para nos reunirmos em família, porque todos ali somos irmãos em Cristo, e principalmente para fazermos a obra de Deus, os serviços da obra de Deus. No tribunal, em repartições, no fórum, em repartições públicas, nós somos orientados ali quanto à vestimenta que vamos entrar naquele local. Então, temos que ter um cuidado, sim, na nossa vestimenta, no nosso trato em relação à nossa imagem. Não vai andar de qualquer jeito, com os dentes estragados, fedendo. Não é isso. Não é comprar roupa, não estou falando que tem que comprar roupa de marca, relógio de marca, perfume caro. Gente, Deus não quer isso. Deus está querendo a nossa entrega, mas não é uma entrega de qualquer jeito, tá certo? Eu espero que tenha dado aqui, junto a esses 3 temas, porque devo ser batizado, princípios da vida cristã e também a vida no Espírito, que tenha dado aí um entendimento para vocês, esclarecimento, porque afinal não sou eu que escrevi, foi Deus. Eu estou aqui como serva do Senhor, também nessa caminhada para o céu. Não é fácil ser cristã, gente. Nós estamos indo na contramão das pessoas. As pessoas hoje dizem que o certo é errado e o errado passou o certo. E com a gente, a pessoa que quer ir para o céu, o certo é o que Deus diz, assim diz o Senhor. É correto matar, não é correto roubar, não é correto matar, não é correto adulterar, não é correto ter outros deuses, adorar outros deuses, é correto guardar o sábado, não é correto a gente levantar falso testemunho, não é certo cobiçar as coisas dos outros. Então, tudo nós temos que seguir o que Deus diz, porque quando nós seguimos o que Deus quer para a nossa vida, nós teremos aí uma vida, nós seremos bem-sucedidos, tá certo? Obrigado pela atenção, fiquem com Deus e um excelente final de semana. Obrigado, Espírito Santo, por esta lição, por nos fazer compreender sobre como deve ser a nossa vida como cristão, o nosso dia a dia. Que o Senhor nos ajude a ler a Bíblia, a orar, a ir para a igreja. Nos fortaleça, Senhor, a nossa mente, para que possamos ler, ouvir, comer, vestir, tudo aquilo que te agrada, Espírito Santo. Ajuda a tomar as decisões corretas. Permanece conosco durante todo esse dia, falando em nossas mentes,
nos capacitando. Obrigada, em nome de Jesus Cristo. Amém.